Oi gente, eu sou Ela Camarena e vamos falar um pouquinho sobre cores hoje? Vamos lá? Vem aqui comigo, só um minutinho. E para falar de cores, eu escolhi o fio Bella. Olha só quantas cores diferentes vocês vão ter para trabalhar a sua coleção. Olha quantos tons só no rosa você tem aqui para você pensar qual você vai escolher para desenvolver seus projetos. Então lembrando que eu sempre trabalho com um público de inspiração, nesse caso, como eu quero desenvolver uma coleção infantil, eu tenho minha personagem que eu inventei, que é a Amélie, e pensando nela, nas atividades dela, no tipo de coleção que eu quero desenvolver, eu vou trabalhar essas cores, né, com essa menininha de 6 anos para essa coleção infantil. Então vamos lá. Então antes de começar, eu preciso ter um fundo branco, então eu vou tirar essas cores aqui do meio e vou colocar uma folha em branco, para que não tenha interferências na hora de escolher as cores. Sempre trabalhem sobre branco. Depois, se você quiser criar uma cartela de cores para o seu cliente ou algo assim, você até pode trabalhar de uma outra forma essa folha para apresentar o projeto. Mas para escolher a cartela de cores para a coleção, essa é a melhor opção. Então, eu defini que a cor mais importante, de acordo com as minhas imagens de referência para essa coleção, eu defini essa cor como a mais importante. Então eu coloco ela aqui no cantinho superior esquerdo e digo que essa cor é a cor dominante, é a cor mais importante da minha coleção. Ao lado dela, eu vou colocar uma cor que faça com que ela seja ainda mais importante, que valorize ela e que faça uma harmonia interessante de acordo com o que eu quero passar dessa coleção. Então eu escolho esta cor. Então esta é a segunda cor mais importante e eu vou trabalhando as cores dessa forma. Eu vou colocar aqui abaixo uma terceira cor. Olha só, as três entre elas já fica uma combinação de cores ótima. Então assim, muito antes de eu até tecer o meu projeto, de fazer em crochê, tricô ou até em tapeçaria, eu já defini uma harmonia que me agrada muito. Então eu já sei que se eu combinar essas três cores, eu vou ter um produto bem bacana. Depois disso, eu acrescento quais as outras cores que eu acredito que fiquem bem para essa coleção e que estejam de acordo com o tema que eu defini e principalmente, gente, com o público. Também pensando em coleção de inverno, coleção de verão, lembrando que no nosso país nós temos regiões mais frias ao sul e as mais quentes, né, que mesmo no inverno ainda permanecem um pouco quentes, lá para o norte e nordeste, certo? Eu vou colocando todas as cores que eu defini para essa minha cartela. Então, estas são as cores que eu escolhi para fazer essa cartela de cores. Então, até tenho aqui tenho um bege e um marrom, apesar de serem próximas, né? Se eu colocasse essa daqui, seria um pouco próxima demais. Então, nessa cartela principal, eu preferi escolher essa mais clara, até porque, por ser uma coleção infantil, eu acredito, né, que essa cor dentro das intermediárias ela seja mais interessante, esteja mais de acordo com o público. Então eu tenho a cor dominante, tenho as intermediárias, que são todas essas daqui, e tenho as tônicas. O que são as tônicas? Por se tratar de uma coleção infantil, eu não acredito, neste caso, de acordo com esse público, com o tema que escolhi, que essa cor seja uma cor que deva aparecer em maior quantidade. Só que é uma cor que eu escolhi a partir dos meus objetos de referência, dos indutores que eu escolhi para que dê todas as minhas ideias para criar essa coleção. Então eu coloco ela aqui nesse canto, que são as minhas duas cores tônicas, que elas vão aparecer em menor quantidade na minha coleção. Por que eu escolho e defino dessa forma essa cartela? Primeiro, para que depois eu possa escolher, né, quais são os aviamentos, botões, todos os detalhes que eu preciso para a coleção. Então esses amarradinhos eu coloco ele na minha bolsa. Então todas as vezes que eu vou fazer compras, eu vou levar todos eles para saber, né, as cores que eu tenho, né, que escolher para todos os aviamentos. E organizar dessa forma ajuda bastante para você projetar a sua coleção. Então lembrando, primeiro pesquisa de imagens de referência, de acordo com o público que você já escolheu. Você até pode definir um painel inspiracional do seu público. Esses painéis eu tenho por hábito fazer lá no Pinterest, né, que é uma rede social de imagens.
E ali, antes mesmo de que algum cliente me peça uma coleção, eu estou sempre colecionando imagens. Então, por exemplo, eu tenho uma coleção enorme só de bichinhos. Quando eu digo bichinhos, bichinhos de verdade. Então, ursinhos, coelhinhos, porque eu já tive que criar uma coleção de estampas, por exemplo, e eu tinha que ter todos os animais, saber como que era rabinho, orelha e assim por diante. Então, como eu já tinha isso tudo já tinha pesquisado tudo isso, quando o meu cliente me pede alguma coisa, eu já tenho uma pesquisa pronta. Então isso agiliza meu trabalho, eu não tenho que me preocupar e de repente, de uma hora para outra, aparece um trabalho para fazer, eu já tenho as minhas pesquisas prontas. No caso da Amélie, eu tenho um painel constante, onde eu coloco sempre, todos os dias, eu sempre entro no Pinterest e acrescento mais imagens que tenham a ver com o universo da Amélie. Não significa que eu vou colocar ali peças de crochê e tricô. Não, não é isso. Eu vou colocar imagens de como é o quarto dela, de como é o ambiente dela, como é a casa e assim por diante. Depois eu imagino quais seriam as peças que combinam estar naqueles ambientes. É assim que eu me inspiro. Eu não me inspiro em projetos de outras pessoas. Eu vejo no segundo momento para ver a técnica que a pessoa usou, estudar pontos, tudo isso é muito importante. Mas antes disso, eu sempre penso quais são os ambientes que eu quero para o meu público de inspiração e a partir dele eu penso quais os elementos, o que fica bacana dentro desses ambientes. Aqui no caso as cores, essas cores de acordo com os painéis que eu escolhi, elas fazem sentido, elas estarão em harmonia com esses ambientes. Então, a partir dessas imagens de referência, mais objetos, todos esses objetos de desejo, todos esses elementos que são os indutores para você ter as suas ideias, eu escolho as cores. Essa é a segunda etapa desse processo de criação de coleção. E uma vez definido, você não se perde para a compra dos fios, que isso é importante, uma questão de economia. Você não sai comprando todos os fios, né, que você vê, né, que quando você vai numa loja é muito difícil conseguir escolher, porque a variedade é muito grande, ainda mais aqui no Fio Bella da Pinguim. Você vê quantas cores tem. Então, por exemplo, imagina você escolher entre todos esses rosas. Você correria o risco, talvez, de comprar todos. Claro, é importante ter todos, sem a menor dúvida. Mas se você pensar que precisa comprar uma certa quantidade de um deles para fazer sua coleção, é mais interessante você saber exatamente qual a cor que você vai comprar. Então, essa cartela, ela segue como um guia para você definir não só nessa questão de quantidade de cor dentro da sua coleção, como também no momento da compra e também para a compra de aviamentos. Essa, gente, é só uma das várias dicas que eu tenho para a criação de coleção. Eu sou Ela Camarena e nos acompanhe em todas as nossas postagens. Darei muitas dicas sobre moda, sobre design, sobre todo esse processo criativo. Um beijo e até mais!